Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar hoje sobre autoconhecimento. Bom, mas antes eu queria revisar um pouquinho sobre o tema anterior do vídeo, né? Que a gente gravou sobre os 5 estágios da mudança de comportamento. Tem tudo a ver o primeiro estágio com o autoconhecimento. O primeiro estágio de mudança de comportamento é sobre a pré-contemplação. Então, de maneira mais resumida, eu vou falar que a pré-contemplação é o primeiro estágio onde o paciente não sabe que não sabe. Porque ele não identifica o problema. Para ele está tudo bem. Ele tem uma certa resistência à mudança. Para ele não precisa mudar nada, porque ele não enxerga, ele não vê, porque ele não se autoconhece. Então, por isso que eu digo que tem tudo a ver este tema com o primeiro estágio do vídeo anterior de mudança de comportamento. Gente, o autoconhecimento nos gera frutos maravilhosos. Eu vou citar até um assunto, né, que Santa Catarina de Sena, que era uma mulher muito à frente do seu tempo, ela era uma mulher muito humilde e sábia. Eu gosto muito de falar sobre ela porque era uma mulher muito corajosa, forte, destemida também. E como eu falo muito com mulheres, até mesmo tenho muitas pacientes mulheres que estão nesse processo de evolução, de avanço, de mudanças, né, de hábitos, mudanças de comportamento para adquirir uma performance melhor, né, com relação à sua nutrição, à sua saúde. Eu falo que Santa Catarina é um exemplo para todas nós, porque ela diz e dizia naquela época, para a gente adquirir os frutos do autoconhecimento, para a gente levar uma vida mais leve, uma vida mais disciplinada, uma vida que nos gera fortalecimento, nos gera decisões sábias, a gente precisa ter essas 3 virtudes. Primeiro, nós precisamos ter a humildade de reconhecer as nossas fraquezas. E com isso, a gente precisa parar e refletir sobre, até mesmo ter a humildade de ouvir outras pessoas que possam até mesmo nos ajudar, nos auxiliar, nos mostrando quem somos. É claro, outras pessoas que nos amam e querem nos ver bem, acima de tudo, e que nós confiamos principalmente, né? Pessoas próximas, que seja uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, um bom amigo. Então a gente precisa ouvir mais essas pessoas também, porque por muitas vezes essas pessoas nos querem falar e nós não damos ouvido a elas. Bom, tendo essa humildade de reconhecer que não somos perfeitos, não sabemos de tudo, e reconhecer os nossos erros para tentar consertá-los, a gente também precisa ter a humildade de reconhecer, dentro da nossa simplicidade, o que somos bons também. O que temos de valor, o que temos de fortaleza,
para que possamos até mesmo fazer a diferença na vida de outros e principalmente na nossa vida. Então, a humildade de reconhecer o que nos faz tão frágeis, aquilo que nos faz, né, por muitas vezes, agir de modo errado, que não consigamos evoluir, e também aquilo que é mais valioso para nós, que são as nossas qualidades também, reconhecer o quanto nós temos de talentos, o quanto temos de coisas boas, né, que fazem a diferença na nossa vida e na vida do outro. Então, o primeiro item, né, a primeira virtude que Santa Catarina diz que precisamos ter para ter este autoconhecimento, para que possamos evoluir, né, como pessoa, como ser humano, é a humildade. O segundo seria a sabedoria. Nossa, por muitas vezes a gente fala, né, mais vale a nossa sabedoria do que a nossa inteligência. Realmente, quando somos sábios, a gente não precisa de muitos títulos, né, para as pessoas reconhecerem esta virtude em nós. Porque pessoas sábias, elas sabem o que falam ou até mesmo o que não falam. Elas sabem o que fazem e até mesmo aquilo que elas não podem fazer. Pessoas sábias, elas têm um dom especial também que vem do Espírito Santo. A sabedoria que vem de Deus é a forma mais pura e mais linda de observar um ser humano. Então, gente, quando nós somos sábios, a nossa vida se torna mais valiosa, porque não entregamos, por muitas vezes, ao outro e a nós mesmos, coisas que nos prejudicam e que fazem mal para o outro também. Então, para adquirir essa sabedoria, Santa Catarina diz que precisamos estar mais em contato com Deus, em oração, e pedindo para que o Espírito Santo nos dê esta santa sabedoria, para que a gente possa discernir, entender e ter a inteligência necessária que vem de Deus. Através dessa santa sabedoria, a gente consegue avançar e muito nas nossas vidas. A terceira virtude é a coragem. É aquilo que Deus sempre nos pede. Tenha coragem. Sempre. Não tenha medo. Sejas corajoso. E é isto que Ele nos pede. Santa Catarina fala com muita propriedade sobre isto. Como ela sempre foi, uma mulher humilde, sábia e muito corajosa. Bom, para nós mulheres, né, que eu falo que eu converso mais com mulheres também sobre o tema da mudança de comportamento, mulheres com muitos problemas também com relação às suas emoções, do fato de não se autoconhecer, nessa evolução da mudança do comportamento, né, da evolução do se nutrir melhor, né, de chegar no seu objetivo, no controle do seu peso e até mesmo do controle da sua saúde. Eu digo que a coragem é você reconhecer as suas falhas, reconhecer aquilo que você não está conseguindo no momento e que você precisa mudar, precisa realmente ter essa força
essa atitude que nos faz avançar. E para que haja o avanço, a gente precisa nos tornar corajosas, destemidas, porque a gente precisa reconhecer os nossos pontos fracos, para que a gente consiga procurar ferramentas e estratégias necessárias para que a gente possa transformar isto, que é um ponto fraco em nós hoje, mas que no futuro pode nos tornar pessoas melhores, porque houve lá no comecinho esse processo de mudança, de reconhecimento daquilo que não fazemos bem e conseguimos ter a coragem de ter a iniciativa, porque nos posicionamos, conseguimos nos impor, ter um posicionamento realmente para atingir essas atitudes de transformação. Então, gente, são essas 3 virtudes maravilhosas que Santa Catarina nos deixou. E ela pede, né? Ela sempre pediu que possamos reconhecer que temos que adquirir essas virtudes para nos autoconhecer e assim consigamos atingir uma maturidade maior para mudanças de alma, de vida, para nós principalmente, para a gente construir uma performance nutricional e comportamental através da nossa autoeficácia, para a gente ter um processo de transformação desta construção de maneira mais leve, com avanços e com alegria, porque a gente está sempre se transformando. A transformação nunca termina, só vai terminar quando nós realmente não estivermos mais aqui. Mas a gente tem que ter a consciência que não somos perfeitos, que a gente tem muito que adquirir de sabedoria e que a gente precisa ser corajosos. É isto que Deus nos pede também. Então, gente, eu fico por aqui, tá? Para vocês refletirem sobre. E eu digo que o primeiro estágio da pré-contemplação tem que vir agregado com essas 3 virtudes, para adquirirmos o autoconhecimento. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser.